A Bíblia nos diz que em nossos tempos muitos falsos profetas sairiam pelo mundo e enganariam muitos por onde eles passassem. Mas a pergunta que eu te faço, você sabe identificar um falso profeta segundo aquilo que a Bíblia nos ensina? Fica nesse vídeo que hoje eu vou te dar 3 sinais que a Bíblia nos ensina para você possa identificar um falso profeta de verdade. Então não sai daí que esse vídeo está imperdível. Olá, eu sou o Luiz Gomes e você está novamente aqui no Verdadeira Liberdade, onde o nosso intuito é falar da verdade do reino que liberta. E no vídeo de hoje eu quero falar com você, assim como eu falei já no teaser, 3 sinais que a Bíblia nos ensina sobre falsos profetas, aqueles falsos profetas que a Bíblia nos ensina que sairiam por esse mundo. Mas é claro, a Bíblia também nos ensina a identificá-los. Antes de tudo, claro, deixo muito bem aqui pontuado que eu não estou falando segundo o meu achismo, segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu aprendi de alguma forma com alguém, mas eu falo aquilo que Jesus nos deixou na palavra dele, aquilo que a Bíblia nos diz de como identificar esses falsos profetas que é inegável que estão por aí nesses tempos que nós temos vivido. E hoje eu quero te ensinar um pouquinho sobre aquilo que a Bíblia fala sobre esses falsos profetas e como a gente pode ficar atento aonde nós estamos indo, a que igreja nós estamos fazendo parte, a que tipo de pessoas nós estamos ouvindo em nosso dia a dia. Claro, antes desses 3 sinais que eu quero te passar nesse vídeo, eu quero te pedir, se inscreve nesse canal, deixe sua curtida, é muito importante pra gente a sua inscrição, muito importante pra gente a sua interação. Temos entregado aqui para você um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tem te abençoado com certeza. Então eu te peço, se inscreva aqui no canal, nos ajude a continuar trazendo a mensagem do reino que liberta para mais e mais pessoas. Clica no sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente posta aqui. Vamos embora agora para esses 3 principais sinais que a Bíblia nos ensina sobre esses falsos profetas. E o primeiro sinal é que esse falso profeta dá profecias falsas, profecias mentirosas, profecias essas que nunca acontecem. Se liga só o que a palavra fala em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, a palavra fala assim: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. A palavra já diz muito bem, claramente, aquilo que nós temos que primeiramente nos atentar para um profeta, para um falso profeta também. Os profetas gostam muito de fazer isso, trazer profecias mentirosas, profecias para tentar dominar as pessoas, falando que não, Deus está falando, Deus está agindo, Deus vai fazer acontecer na sua vida, e o tempo passa e nada acontece. Mas, como foi um profeta de Deus que falou, as pessoas ficam com medo desse profeta, com medo de se levantar contra esse falso profeta e tentar se opor a ele de alguma forma. E a palavra nos diz: não tenham medo dele, porque o que mostra que uma pessoa é um profeta de Deus, é alguém que é realmente usado por Deus de verdade, é se aquilo que ele disse acontece. Então o primeiro ponto, falsos profetas falam da boca dele, falam da vontade dele, falam de sua própria mente. Eles usam a fonte não do céu, não da glória de Deus, mas a fonte que eles usam para trazer as profecias é da cabeça dele, da mente dele, daquilo que ele acha necessário. E muitas vezes fazem isso até mesmo para dominar as pessoas, para que as pessoas fiquem com medo dele, achando que ele é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Então, o primeiro ponto, analise se aquilo que os profetas têm trazido para você, para sua vida, tem acontecido. Mas, claro, tenha paciência, analise com calma, retenha aquilo que é bom, mas analise também, tem acontecido, aquilo que as pessoas falaram, aconteceu ou não aconteceu? Esse é o primeiro ponto para que a gente possa ter entendimento sobre o que é um falso profeta. E o segundo ponto que a Bíblia nos ensina sobre falsos profetas é que esses falsos profetas dão frutos ruins. A palavra nos ensina lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15, ele nos ensina assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos da erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Automaticamente nós entendemos que falsos profetas dão frutos ruins. Entenda bem, você não pode olhar se uma pessoa é de Deus, uma pessoa é um profeta de Deus, um pastor de Deus, alguém realmente de Deus, que está com a intenção de levar pessoas a Jesus simplesmente por aquilo que ela fala. De forma nenhuma, a palavra fala que nós temos que olhar não aquilo que as pessoas falam simplesmente. Precisamos analisar que tipo de fruto essas pessoas têm dado. Eu não digo aqui fruto simplesmente de conversão, porque muitas vezes nós achamos que frutos são pessoas convertidas. Aquela pessoa tá dando fruto, tá dando conversão para Jesus, tá dando fruto. Só que muitas vezes quem somos nós para julgar se aquela pessoa é convertida ou não é convertida? E outra coisa, o responsável pela conversão das almas não é o profeta, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. A honra por a conversão
de uma vida não é do profeta, mas é de Deus. Nós temos que julgar pelos frutos que ele dá. E que frutos são esses? Simplesmente os frutos que a palavra nos ensina em Gálatas: paciência, amor, longanimidade, domínio próprio. É isso que a Bíblia nos ensina sobre frutos. Então, falsos profetas não dão bons frutos. Falsos profetas arrotam santidade, mas por trás estão dando espinhos, estão dando coisas ruins, estão dando abrolhos. Parece como uma grande oliveira, uma coisa maravilhosa, mas por trás está dando abacate, está dando manga, está dando maçã. Outra coisa completamente diferente do discurso que eles têm. O segundo ponto é: dê uma olhada nos frutos que esses profetas têm dado na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Dê uma olhada nesses frutos, porque assim você vai conseguir identificar se ele é sim um falso profeta ou se ele é um profeta de verdade, ou como a palavra diz, se ele é um lobo em pele de ovelha. E o terceiro ponto que a Bíblia nos ensina sobre falsos profetas é que esses falsos profetas causam divisão no meio da igreja. Olha só o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Falsos profetas seguem a simples linha de pensamento: dividir para conquistar. Falsos profetas gostam de dividir as pessoas. Falsos profetas gostam de dividir a igreja. Falsos profetas gostam de se levantar no meio da igreja e acusar as pessoas de várias e várias coisas para que a igreja fique contra ela mesma. Falsos profetas não ajudam a igreja a se unir, mas falsos profetas ajudam a igreja a se desunir. A palavra já fala que quem não está com Cristo está espalhando, está atrapalhando as coisas. Falsos profetas atrapalham o reino de Deus, colocam um irmão contra o outro. Falsos profetas gostam de colocar-se no meio das pessoas e falar mal das pessoas, acusar as pessoas, apontar o dedo para as pessoas, mas não para que as pessoas mudem ou para que as pessoas venham gerar frutos bons, frutos de arrependimento. Mas os falsos profetas gostam de acusar para que as pessoas fiquem em divisão, e assim fica muito mais fácil conquistar lugares, conquistar pessoas. Falsos profetas também usam de bajulação, ou seja, dividem as pessoas usando bajulação, falando: não, você é melhor nisso do que aquela pessoa lá ela não tem um compromisso que você tem com Deus, aquela pessoa lá, ela não faz nem o mínimo que você faz para Deus, então não se preocupe, você é especial para Deus, para que você se sinta melhor do que as outras pessoas, sendo que a palavra nos ensina que nós temos que nos colocar abaixo dos nossos irmãos. A palavra fala que aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último, tem que lavar os pés dos seus irmãos, de não se colocar como o melhor, achando que ele tem mais espiritualidade, achando porque ele trabalha mais na obra ele é melhor do que alguém. Muito pelo contrário, a palavra nos ensina muito diferente disso. Se você gostou desse vídeo, novamente eu te peço, se inscreve aqui no canal, deixe sua curtida, comente aqui embaixo o que você achou, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos que nós temos aqui no canal, tô deixando aqui do lado para você dar uma olhada. Muito obrigado e até a próxima.